Bom, e agora a gente fala sobre saúde. Vários hábitos e comportamentos comuns entre a gente podem afetar negativamente a memória, podem fazer com que a gente tenha certa perda, desse mecanismo tão importante para a gente. Alguns desses hábitos são a privação do sono, consumo excessivo de álcool e também o uso excessivo das telas. E para tentar te orientar como evitar a perda da memória, nós vamos conversar com a Letícia Januzzi, que é médica neurologista e já aparece de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutora, obrigada pela sua presença. Peço que primeiro a senhora rapidamente se inscreva para o nosso público cego de baixa visão. Obrigada pelo convite, mais uma vez, à TV UFG. Obrigada, Camila, Diego, por essa oportunidade de falar sobre um dos temas mais importantes na atualidade, a nossa memória. Como é que a gente faz para preservá-la? Então, para começar, eu me descrevo como uma mulher de pele clara, cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos, nesse momento eu estou no escritório na minha casa e acho que nós podemos começar. Bom, primeiro vamos começar aí falando dos efeitos danosos sobre a memória. De que forma esses hábitos que eu citei, e além deles tem outra lista aí de coisas que são ruins para a memória, como que eles afetam a nossa memória? Por exemplo, ficar muito tempo no celular ou dormir mal de forma recorrente, como é que isso vai atrapalhar a memória? Então, Camila, essa é uma excelente pergunta, porque é algo que estamos numa pandemia do uso de telas. Então, a gente sabe que o uso excessivo de telas, de uma forma geral, e a gente abrange aí tablet, celular, televisão, ocasiona uma espécie de ativação neuronal excessiva. Nós ficamos cada vez mais hiperestimulados ali com aquela luz, que geralmente é uma luz azul, e em diversos momentos do nosso dia. Então, a maior parte dos brasileiros costuma usar excessivamente o celular e além das 20 horas. Então, a gente costuma dizer que nesse momento a gente deveria desacelerar o cérebro, a gente está aproveitando para mexer no celular, para usar, às vezes, até quando está deitado no seu quarto, quando, na verdade, a gente deveria fazer o contrário, diminuir esses estímulos, banir televisão do quarto, que é um hábito muito comum para nós brasileiros, para que o nosso cérebro começasse ali a desacelerar e absorver menos esses estímulos luminosos. Nós sabemos que os estímulos luminosos, eles impactam muito na qualidade do nosso sono, que é outro fator que está diretamente relacionado ao transtorno cognitivo que a gente chama e o declínio da nossa memória. Então, quem não dorme bem pode ter um impacto muito importante no sono. E quando a gente fala em sono, é o fato de dormir em quantidade e em qualidade. Então, o uso de tela está perfeitamente relacionado com isso também. Bom, doutora, e a gente está falando de forma, assim, genérica, Perder a memória. O que significa perder a memória, ter comprometimento na memória? A gente tem esquecimentos diários, Às vezes a gente não lembra o nome de uma palavra, ou às vezes esquece algo, O celular, a chave. Isso é comum? A partir de que momento que há uma perda significativa, dessa nossa parte cognitiva, que já é preocupante? Perfeito. Então, costumo dizer que nós somos seres multitarefas, A toda hora a gente está aqui, estamos dando uma entrevista, mas estamos preocupados com outra coisa no nosso trabalho, com os filhos, e isso gera uma quantidade de informações muito grande. A primeira etapa para que a gente consolide uma memória é que a gente preste atenção no que está sendo feito. Então, se a pessoa não consegue prestar atenção, ela não consegue reter aquela memória. É por isso que muitos de nós temos a sensação de que esquecemos várias coisas ao longo do dia. Sempre ando perdendo as chaves do carro, recebo um recado e não lembro o que foi que a pessoa me falou, uma consulta, data de consulta, dá a sensação de que a pessoa está muito esquecida. Mas isso, na verdade, é algo muito frequente que acontece conosco pelo fato de que a gente não está prestando a devida atenção naquele exato momento, na tarefa que está sendo dada. Muitas vezes porque a gente está fazendo mais de uma tarefa de uma vez só. E aí, quando é que isso começa a ficar preocupante? Quando os esquecimentos, eles são muito frequentes, começam a impactar na sua vida ou no seu trabalho, ou outras pessoas começam a reportar isso para você como se fosse algo problemático. Olha, você está muito esquecido, um familiar dentro de casa, você está esquecendo sempre as mesmas coisas, você já me perguntou isso mais de uma vez. Então, esse tipo de situação deve levantar um alerta vermelho ali para a gente de que algo não está indo bem.
e aí a pessoa deve sim procurar uma ajuda médica. E o especialista que cuida desse tipo de situação é o neurologista, e em algumas situações o geriatra, né? Quando a gente tem a faixa etária 60 a mais, porque o esquecimento ele pode vir antes ou depois dos 60 anos, a gente indica também o apoio do geriatra nessas consultas para que a gente investigue o que é que está havendo ali naquela memória. Bom, doutora, para a gente finalizar, falamos aqui de coisas que podem comprometer a memória. O que é esse comprometimento, né? Suponhamos assim que a gente tenha hábitos saudáveis, né? Evite tela, se alimente bem, faça exercício, coma bem, mas mesmo assim tem um pouco de receio da perda da memória. Tem casos na família, por exemplo, né, de perda cognitiva, de algum grau, né, de demência ou de outro tipo de doença que pode causar, né, a perda da memória. Existem formas da gente exercitar a nossa memória, como a gente exercita os nossos músculos. Tem alguma maneira da gente evitar essa progressão da perda da memória, envelhecer sendo aí idosos, né, que se lembram melhor das coisas? Muito bom, Camila. Vou puxar o gancho da sua fala, dizer, tem alguma forma de a gente exercitar como a gente exercita os nossos músculos? Essa frase é perfeita, porque existe uma publicação super recente de 2024 que prova que 45% das demências poderiam ser evitadas com o combate ali de cerca de 14 fatores de risco. E um deles, gente, é a inatividade física. Então, o primeiro recado que eu deixo aqui para os telespectadores é que nós precisamos encarar a atividade física como uma medicação, mas, na verdade, ele é preventivo. Todos nós, independente de idade, né, de qualquer condição, devemos fazer atividade física. Quanto maior a massa muscular que a gente tem, e aí eu enfatizo muito o papel da musculação nesse campo da atividade física, essa massa muscular está relacionada com os nossos níveis de memória, ou melhor, com a redução dessa perda da memória. Então, formas de prevenir, combater o aumento do peso, né, a obesidade, o ganho de peso excessivo, a gente controlar fatores de risco como pressão alta, diabetes, colesterol alto. Vejam vocês que são doenças que a gente trabalha para prevenir o AVC, para prevenir um infarto. Então, eu costumo dizer que quanto melhor o seu coração, melhor também o seu cérebro. São coisas que a gente vai prevenir uma perda de memória. Além de tudo, a gente estimular a nossa cognição. Como é que a gente faz isso? Tentar aprender novas habilidades, instrumento musical, uma nova língua, escrever com a mão que não seja a sua dominante, por exemplo. Aprender cada dia uma coisa nova. Até mesmo, gente, voltar a exercitar o hábito da escrita, por exemplo, à mão, né? Ao invés de a gente usar sempre o celular. Então, essas são maneiras que a gente estimula a nossa memória, as nossas conexões cerebrais e, obviamente, consultas frequentes para que você, que já tenha um fator de risco ali familiar, um fator genético, possa se prevenir contra a demência. A gente acabou de conversar com a médica neurologista Letícia Januzzi. Muito obrigada pela sua presença. Doutor, espero que a gente possa conversar em outros momentos, já que os esclarecimentos foram muito claros, né? Acredito que todo mundo em casa entendeu muito bem. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos.